trazer essa pessoa, né, o seu leitor e provavelmente o revisor, para aquele tema, para aquela realidade, para aquele tipo de abordagem que você está usando no seu trabalho. Tá? Continuando, então. Tá. Aparentemente, pessoal, se o vídeo parar, é só dar uma atualizada e o play que volta novamente. Obrigado, Jonilson, pela dica, tá? Muito bem, então essa é a primeira parte, assim, uma questão mais de estilo, tal, que é interessante. Segunda coisa, isso é extremamente cobrado, valorizado pelos revisores e, obviamente, pelos leitores também. Em introdução, gente, especialmente se você estiver escrevendo em inglês e para mandar para um periódico internacional. Uma das coisas que eu mais tive dificuldades quando eu fiz meu doutorado fora do Brasil, nos Estados Unidos, foi entender o jeito do americano escrever. Aqui no Brasil, nós somos extremamente prolixos, a gente até valoriza isso. A linguagem mais complicada, com termos mais rebuscados, evitar duplicação, repetição de certas palavras. O inglês acadêmico, o inglês para uma publicação acadêmica, ele é extremamente objetivo, simples, com frases curtas, e se tiver que repetir palavra para deixar mais claro o que você quer dizer, repete. Então, isso é uma diferença muito grande entre o que a gente costuma fazer no Brasil e o que eles esperam receber lá fora. Então, na introdução, obviamente o foco ainda é no seu público-alvo, mas é indispensável que você seja o mais simples possível, o mais claro possível na sua redação, seja o mais objetivo possível na apresentação dos seus argumentos, e que aí, na medida do possível, use essas estratégias para tentar, de alguma maneira, criar um determinada situação de surpresa. Você vai levando o leitor para o seu argumento, isso aqui foi falado, isso aqui todo mundo sabe que isso aconteceu, mas olha, em tal situação isso não dá certo. As teorias apontam para isso, para aquilo, mas vários artigos recentes mostram que isso não acontece em certos contextos. Se você estiver fazendo uma pesquisa mais qualitativa, jogar um pouco mais com as emoções. Recentemente, por exemplo, eu orientei um aluno, achei até interessante, porque ele é um engenheiro, geralmente uma pessoa mais focada na parte mais objetiva, mais racional, mas ele estava falando sobre segurança da informação nos carros conectados, nos carros que a gente vai ter daqui a pouco, vão andar sozinho, conectado, ou o seu próprio carro que esteja conectado à internet, né? Que oferece vários problemas aí para a segurança da informação. E ele falando, olha, imagina se você estivesse dirigindo o seu carro e um hacker hackeasse o carro, podendo até assumir o controle do carro, dependendo do nível de automação que você tem ali naquele automóvel. Então, e ele conta uma história, cria uma vinhetinha, né? Gera coloca um pouco de emoção ali na introdução dele para fisgar o leitor. Obviamente, a introdução, como o seu artigo inteiro, ela tem que ter um enredo, ela tem que ter uma espinha dorsal, um começo, meio e fim. Você contextualiza, explica, temos aqui um problema, eu quero ajudar, e se eu ajudar, a gente vai ganhar isso. Ou seja, um enredo, um fio da meada que a pessoa vai seguindo. Isso precisa ser muito bem feito, tá? E nada impede de você usar esses outros artifícios aí para conquistar o seu leitor. Ok, então, só para ter uma ideia, né, porque a gente está falando um pouco abstrato, né, mas, caramba, na prática, eu vejo essas introduções, leio essas introduções desses artigos sensacionais e tal, como que eu vou conseguir fazer isso? Isso é impossível. Olha, os editores aqui do EMJ, no levantamento deles, eles descobriram várias coisas interessantes e que até me dão um certo ânimo, porque às vezes eu fico um pouco chateado, né, com o tempo que eu demoro para trabalhar uma introdução. E, na verdade, quando ele foi ver, por exemplo, a primeira coisa interessante, né, como é que as pessoas normalmente, os autores premiados, normalmente escrevem as introduções dele? A maior parte deles, no meio do artigo, não é nem no começo nem no fim. Muitos colegas que eu conheço, né, falam para os seus orientandos o seguinte: não se preocupa com a introdução, escreve o seu trabalho, quando chegar no final você volta e escreve a sua introdução. Só 9% dos autores premiados fazem isso. A maior parte das vezes eles estão focados no artigo, lá pelo meio, eles voltam à introdução, refazem, voltam para o meio, continuar o artigo, voltam atrás. É um processo
iterativo, tem várias iterações. 23% dos autores escrevem no início, é a primeira coisa que eles escrevem. Mas isso não quer dizer que eles não voltem mais à introdução depois disso. Quanto tempo normalmente eles levam para gerar essas introduções? Acredite se quiser, quase que 1/4 do tempo da elaboração do artigo inteiro é dedicado à introdução. E a introdução, geralmente, 10% do artigo. Então, não é simples escrever uma boa introdução. E nota que esse investimento de tempo passa muito pela compreensão da importância da introdução. O sujeito tem um ótimo trabalho, mas se ele não conseguir vender o peixe dele, a ideia dele no início, ele sabe que a chance dele conseguir ter esse artigo publicado e lido depois vai ser menor do que se ele realmente tiver uma introdução que fisgue o leitor. E outra coisa interessante, uma introdução é, em média, tá, gente? Reescrita pelo menos 10 vezes. Então, isso sem sendo ou não imposição do revisor. Os próprios autores dizem que antes de enviar o artigo, eles geralmente reescrevem suas introduções em torno de 10 vezes. Tá? Então, não é tarefa simples, é trabalho duro, mas extremamente importante e que tem impactos relevantes na probabilidade de publicação do seu artigo. Bom, como é que esses autores, né, como é que é o estilo deles de elaboração? 3 estilos são normalmente identificados. Tá? Tem um sujeito, por exemplo, como esse aqui, está descrito aí nesse slide, que faz o passo a passo, segue tudo isso que a gente falou até agora, define quem é o público-alvo, depois define quais são os problemas da literatura, quais são as conversas que estão acontecendo, onde é que ele quer se inserir, se tem lacuna, se não tem, se tem conflito, etc. É um sujeito que faz um trabalho sistemático de análise do argumento que ele vai usar para escrever a introdução dele. Isso aí, certamente, né, deve ser o que todo mundo recomenda. Mas nem sempre acontece dessa forma. Por exemplo, aqueles autores que começam a escrever a introdução, ou escrevem a maior parte da introdução, já lá pelo fim do artigo, lá para a metade do artigo, eles muitas vezes preferem escrever nesse momento, porque quando chegaram lá, identificaram coisas interessantes, potenciais contribuições que talvez não tivessem claras no início do trabalho. Então, eles preferem, inclusive, que isso aconteça, essa demora na escrita da introdução, deixar a coisa um pouco solta, porque ele sabe que lá na frente ele pode mudar até o foco, né, dessa contribuição que ele quer dar. Isso eu acho que acontece mais em pesquisas qualitativas, quando você depende, por exemplo, da interpretação e reinterpretação e reinterpretação dos dados para descobrir coisas interessantes. Talvez essas coisas não estivessem muito claras no início, quando você propôs a sua pesquisa e completou a sua análise. O próprio processo de escrever o artigo qualitativo exige reflexão, e na minha experiência pessoal, muitas vezes isso faz com que você repense a sua própria análise. Isso pode impactar na sua introdução também. Então faz sentido, como esse caso aqui está citado, essa citação aí diz, né, que as gemas, né, as pérolas, vamos dizer assim, né, as joias foram descobertas mais tarde e aí o autor volta para o início para refazer. E tem esse outro caso aqui que é bem interessante, tá? Especialmente se você trabalha com coautores, né? Aliás, isso é um caso onde você tem coautores. Nesse caso, como é que é feito? Um escreve a introdução, manda para o outro reescreve, não quer nem saber, não vai ficar preocupado em ferir os sentimentos do primeiro autor. Não, os dois autores olham para aquilo como um produto que tem que ser entregue para o cliente e um produto importante, como aquela venda que a gente estava falando, né, no início da apresentação, a venda da ideia. E isso é feito de forma absolutamente profissional, reescreve o que quer reescrever, manda para o outro olha, não concordo, argumenta, volta, não sei o quê, e fica nesse processo, envolvendo mais de um autor aqui no caso, né, até que eles cheguem no consenso. Então, isso é uma proposta interessante. Eu nunca fiz isso dessa forma. Na verdade, como eu falei para vocês, dependendo dos seus coautores, né, a questão do ego pode ser um problema. Então, você tem que ter um jeitinho. Mas a importância da introdução da manha, que eu acho que o impacto, a qualidade dela, tem que se sobrepor a esse tipo de questão.
Tá? Muito bem. Estamos chegando aqui no fim da nossa apresentação. Deixa eu tirar algumas conclusões aqui com vocês. Tá? Aliás, acho que tem algumas outras, duas coisas que eu também gostaria de conversar antes da gente terminar. Já estamos quase no final do tempo. Então, primeiro, tem que estar claro para todo mundo, acho que deve ter ficado claro para todo mundo, o quão importante é a introdução do artigo. Como esse autor aqui está dizendo, né? Ela dá o tom para o resto do trabalho, ela deixa o seu leitor motivado, ela formata as expectativas em relação ao que vai ser apresentado. Isso é um ponto essencial que tem que ser prezado e, obviamente, pensando desse jeito e vendo o que a gente viu agora nesses últimos slides, tipicamente não é uma parte do artigo que vai ser fácil, simples e rápida de escrever. Na minha experiência, por exemplo, quando eu faço pesquisa quantitativa, reportar os resultados é muito rápido, muito fácil, método super fácil para qual e para quant. A revisão da literatura pode dar um pouco mais de trabalho, agora o que dá mais trabalho mesmo é o final e o início. Introdução e a parte final, discussão e conclusão. Aí é que realmente eu levo mais tempo fazendo e os meus coautores também. Então, geralmente, como a gente viu, o tempo considerável para fazer isso não é trabalho fácil, mas um trabalho importante. E essa frase aqui do editor do NJ final, eu acho que é boa para a gente deixar aqui, né, concluir a nossa apresentação. Nós temos apenas uma chance de causar